21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Encontrou mesmo? Você está falando amém, por favor. Cadê? Deixa eu ver então com a Bíblia. Eu estou vendo um monte de iPad sagrado, smartphone sagrado. A língua coça, mas deixa por outro dia. Ó, vamos lá, versículo de número 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Diga amém pela exposição da palavra. Amém. Agora diga misericórdia pelo conteúdo da palavra. Misericórdia. Misericórdia. O Senhor confirmou essa palavra no meu coração como palavra dele para a nossa vida nessa noite. E enquanto nós estávamos ali adorando, eu me lembrava de um versículo, na verdade um salmo, muito conhecido da maioria de nós, e se você não conhece não tem problema, eu vou citá-lo agora. Ele vinha ao meu coração nessa noite como contraste desse texto aqui, porque eu já vou te explicar a história dessa figueira. Mas você vê, Jesus está dizendo que ela vai se secar imediatamente. Ele na verdade dá essa sentença para ela, porque não encontra nela fruto, e ele estava faminto, então ele vai dizer para ela: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou-se imediatamente. E meu coração, na hora que leu esse texto, desejou. Eu disse: meu Deus, se fosse para nos compararmos a essa planta, porque Jesus não está fazendo isso para dar aula de botânica. Jesus está falando isso para ensinar coisas importantes para nós. Eu quero que você entenda que isso nem é sobre árvores, isso é sobre pessoas. E aí na hora o meu coração chegou a desejar, preferiu por um momento ser um tronco, um galho seco, morto, mas perto do Senhor e com integridade no meu fracasso. E aí eu lembrei do Salmo que diz: há esperança para a árvore. Me lembrei de Jó dizendo: há esperança para a árvore. O salmista vai dizer no Salmo 1 que bem-aventurada é a árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. Ela vai dar seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Então por aí você já vê o poder da água, do rio, e está muito claro que essa água aqui, esse rio aqui, é o rio de Deus, é o próprio Senhor. E aí em contrapartida a isso, Jó vai dizer: a esperança para a árvore, ainda que cortada, né? E no chão, ela vem a envelhecer, ela vem a ficar sem raiz, seca, morta. Completa aí para mim, por favor, diga morta. Completamente morta, ressequida, sem vida, como a visão daquele vale de Ezequiel no capítulo 37, os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos é mais do que seco, não é? Não há vida, sem vida. Mas isso é íntegro. Eu não estou dizendo que é certo, preste muita atenção. Não estou dizendo que é bom, mas estou dizendo que a única matéria-prima que Deus faz uso para trabalhar chama-se verdade. Não chama-se competência, não chama-se habilidade. Deus não depende dos seus dons para te usar, das suas habilidades. Pelo contrário, o que é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar? Que Deus escolheu as coisas que não são, para confundirem as que pensam que são, as loucas para confundir
as sábias, as desprezíveis, para confundir as fortes. Então isso daqui não é sobre potencial e também não é sobre perfeição. Isso aqui é sobre integridade. Integridade. Eu não quero ser um galho seco. Eu não quero ser um galho podre, oco. Eu não quero ser um graveto cortado, um galho ressequido, exposto ao sol, sem nutrientes. Eu não quero ser. Mas se for para ser comparado a quem essa figueira era antes de ser ressequida, ou de sofrer essa sentença que o Senhor deu ao dizer nunca mais lança fruto de ti, eu prefiro ser esse galho podre, seco, que não gera expectativa equivocada em ninguém, que você olha e diz, tá podre, não presta, não tem, não é. Por quê? Porque tal condição, e eu volto a dizer, isso não é sobre plantas, tal condição ainda faz com que reste nessa circunstância ou nesse indivíduo matéria-prima para Deus trabalhar. E qual é a matéria-prima para Deus trabalhar? Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela tem o poder de te livrar e de te libertar de qualquer sentença circunstancial. Um coração contrito, quebrantado, um espírito voluntário, um réu confesso, recebe diminuição da pena. Isso quando ele não recebe absolvição por júri popular. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então preste muita atenção. Eu volto a dizer, não queremos ser galhos secos. Não queremos ser gravetos no caminho, árvores cortadas, não queremos ser. Queremos ser a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação certa, própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Estamos vivendo em dias em que deveríamos ser como essa árvore, mas se não vigiarmos, nos comportamos como esta figueira. E qual é o comportamento dessa figueira que precisa ser denunciado, exposto nessa noite por cada um de nós? O comportamento dela, e dentro da botânica da figueira, você já deve ter ouvido isso, mas se não ouvir, você vai aprender, vai lembrar. A maioria das árvores, principalmente as que dão frutos, pense aí agora, por exemplo, numa mangueira, numa jaqueira, num limoeiro. Normalmente, árvores frutíferas apresentam o seguinte comportamento antes da frutificação. Quem está comigo, diga amém. Amém. Apresentam o seguinte comportamento: ela cresce como base prima da biologia, nasce, se reproduz e morre, ou no caso dela, eles secam. Então seria, ela cresce, dá folhas, apresenta flores, como é quase que maioria entre as árvores frutíferas. E então, depois das folhas e das flores, ela dá os seus frutos. É quase que assim, geralmente é assim. Mas a figueira, ela tem um comportamento diferente dentro da botânica. Ela se comporta de maneira diferente. Como é que ela funciona? No período próprio para ela dar o fruto, ou seja, o figo, as folhas aparecem de forma viçosa e volumosa depois que os frutos já foram gerados. Então, como é que isso funciona no comportamento dela? E aí eu entendo por que Jesus faz algo com essa figueira a fim de trazer para nós uma lição. Qual é o comportamento dela? Ela primeiro usa todo o esforço, fotossíntese, nutrientes buscados pela raiz, tudo, terra. Ela emprega o maior esforço dela na produção do fruto. Então, na figueira, o que vem primeiro? Folhas ou fruto? Deixa eu ver se você entendeu
abra a sua boca, por favor, e me diga, me deixe saber. Se você está entendendo, me responda. Na figueira, o que fica evidenciado primeiro? Os frutos ou as folhas? Os frutos. Então, simultâneo ao crescimento dos frutos, folhas viçosas e volumosas começam a acompanhar o preenchimento dessa árvore. Então ela gera maior capacidade para os frutos. E as folhas, elas também aparecem e vão crescendo simultaneamente aos frutos, mas não como prioridade. Por quê? Porque elas são a evidência e não a causa da figueira. Elas são a evidência do resultado que ela produziu, que são os frutos. Então, quando ela já está completamente cheia de folhas, ela está evidenciando para qualquer um que a observe de longe. Já tem frutos. Por quê? Porque já tem folhas. Então, as folhas são o sinal de que os frutos já foram gerados. As folhas são o sinal de que os figos já estão prontos para serem colhidos naquela árvore. Agora Jesus vai passar naquela região, vai avistar essa figueira, e ela está evidenciando algo que não é real. Quem ainda está comigo, diga: é aqui. Ela está evidenciando algo que não é real. E eu falo isso debaixo de muito temor. Ela está evidenciando algo que não é condizente com a realidade. Ela está evidenciando algo que é incoerente com a verdade. Ela tem folhas que passam a mensagem: aqui tem frutos. Mas quando Jesus, faminto, se aproxima da figueira e procura os frutos, ele não encontra nenhum. Por que é que ela está tão cheia de folhas se ela não tem nenhum figo? Por que é que ela está tão carregada de aparência se ela não tem nenhuma evidência da sua utilidade? Então, é observando essa conduta da figueira que Jesus vai fazer algo que deveria espantar a você ao ler, e eu também. O que é que Jesus vai fazer? Vai secá-la. Não vai trazer um decreto de bênção, mas vai trazer uma sentença sobre ela. Meu Deus. Para raciocinar por um minuto e abre um parênteses aqui comigo no entendimento dessa palavra. Quando foi que você viu Jesus usar a palavra que é Ele mesmo e o poder que Ele tem para declarar morte ao invés de vida? Quando foi que você viu isso? É ao contrário. Ele vê quem não enxerga e diz: veja. Ele vê quem não anda e diz: levante-se. Ele vê quem está enfermo e diz: seja curado. Ele vê quem está afastado e diz: volte. Ele vê quem está caído e diz: levanta. Ele vê quem não tem comida e multiplica o pão. Ele vê o morto e diz: levanta, menina. Não é estranho, não é no mínimo que nós gastemos um pouco de tempo para pensar nisso, que aquele que tem todo o poder para trazer vida, para trazer cura, para anular sentenças e estabelecer decretos de vitória, de prosperidade, tome a decisão de, em vez de dizer frutifique, dizer nunca mais nasça fruto de ti. E por que ele faz isso? Por duas coisas, e você precisa entender a conotação profética que esse texto carrega para a nossa vida. Primeiro motivo: ele está faminto. Sabe o que isso significa? Não quero ser saciado depois, quero ser saciado agora. Então você precisa entender que a fome, a expectativa gerada no céu e na terra acerca da manifestação dos filhos de Deus aqui, ela não está a ermo, ela tem um tempo. Eclesiastes vai ministrar isso para a gente e ele vai dizer: há um tempo determinado para todo propósito. Irmãos, não significa que nós temos o tempo todo. O que significa é que para o propósito, Deus sempre vai criar uma ocasião e uma oportunidade para fazer aquilo que precisa ser feito.
desvencilharmos da ideia de que o tempo está aberto. Deus me trouxe com uma mensagem urgente na boca esta noite, e Ele me manda dizer a alguém: você não tem todo o tempo que acha que tem, você não tem todas as horas que pensa que tem. Quando der eu faço, quando der eu busco, quando eu tiver oportunidade eu confesso. Um outro dia, quem sabe, ano que vem, depois que eu casar, depois que eu terminar a faculdade, depois que eu me aposentar, depois que eu terminar a obra lá de casa, e enquanto o fruto não é gerado e o céu não é saciado, o propósito não é preenchido e a sua omissão não é evidenciada pelas folhas. Não, Camila, não, porque você continua vindo aos cultos, assistindo mensagem, lendo a Bíblia, mas não para a transformação, nem para a produção daquilo que é útil, apenas para afago da consciência de que em algum momento vai ter tempo oportuno para você ser transformado, tempo oportuno para você buscar a presença, tempo oportuno para você buscar o batismo, tempo oportuno para você aceitar o ministério, tempo oportuno para você cumprir a chamada, tempo oportuno para sair da fornicação, tempo oportuno para deixar a pornografia. Até lá a gente continua vindo aos cultos e nos enchendo de folhas. Passa um ano, passa dois, e por sentir a presença de Deus aqui, neutralizamos a urgência do tempo. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer: o tempo está acabando, porque há tempo. O tempo daquela figueira acabou. Irmãos, escute isso. O tempo daquela figueira acabou. Diga comigo sem medo, seja corajoso. Diga: tempo acaba. Não, você ficou com medo. Diga: tempo acaba. Tempo acaba, filho. Tempo acaba. Não caia nesse sofisma do diabo. Tempo acaba. É tão raro ver Jesus com fome. É tão raro ver uma relação de Cristo com qualquer necessidade humana. Por isso eu tenho certeza que a conotação desse texto é cada vez mais profética e não tem nada a ver com botânica. Quando os discípulos queriam dar a comer a ele, quando sua mãe e seus irmãos pensaram que ele já estava louco, tamanha era a entrega ministerial, ele vai dizer: olha, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Quando os discípulos vão à cidade para comprar comida, ao passar em Samaria, Jesus fica esperando aquela mulher, porque ele tem fome e sede de justiça, de cumprir a vontade do seu Pai. Ele diz: olha, meu Pai faz tudo que eu peço, porque eu faço tudo que lhe agrada. E de repente Jesus vem de uma jornada ministerial extremamente faminto. Isso é tão atípico. Isso não tem a ver com necessidade humana apenas. Isso tem a ver com um senso de urgência no mundo espiritual. E no mundo de Deus, a mensagem hoje é: estou com fome. Estou com fome. E vou me aproximar no desejo de me saciar. E a pergunta é: ao chegar mais perto de ti, de mim, o que ele vai encontrar? Uma boa performance? Um bom sermão? Alguém que estudou a palavra para aplicar o texto sagrado? Mas na verdade a fome é de fruto. E a palavra que demonstra o senso de urgência do quão faminto ele está: quando o Filho do Homem vier ao mundo, achará ele fé na terra? Ele está procurando algo que produza utilidade e transformação, e não alta performance, não uma busca espiritual para ter uma melhor performance emocional, não uma busca espiritual para ter uma melhor performance, ainda que espiritual. Veja como prega, veja como canta, veja como ora. E eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender.
O Espírito de Deus está aqui, irmão. Performance é folha, dom é folha, seguidores é folha, fama é folha, foto no cartaz é folha. O que dizem e pensam ao seu respeito não tem o poder de definir quem você é. Isso também é folha. É por isso que crítica não deveria te abater e nem elogio deveria te exaltar, porque o que dizem é folha, o que pensam é folha, a maneira como você se comporta para suprir a expectativa social das pessoas a seu redor é folha. E a verdade é que estamos gastando o tempo, a energia e a palavra que recebemos, cada oração que fazemos, apenas para tentar fazer fotossíntese de folhas, gerar expectativa nos outros, expectativas de que somos bons, expectativa de que somos crentes, expectativa de que estamos bem, mas o Espírito está dizendo: eu estou com fome, e quando me aproximo não vejo nada a não ser folhas. Veja, é tudo folha, fama é folha, desejo sem propósito é folha, dinheiro sem aprovação de Deus é folha. E Ele está dizendo: isso não vai suprir nem a mim nem a você. É folha, é folha. Eu não vim aqui dizer que você é obrigado a produzir fruto hoje. Não! Eu comecei a ministração dizendo para você que é melhor ser um galho podre, seco, íntegro, que qualquer um que passando por você diga: está seco. Que qualquer um que passando por você diga: está ressecado, não tem nada para oferecer, está podre, está seco, mas é íntegro ao cheiro das águas. Meu Deus, Deus está dizendo para mim, para você: galhos secos, mas íntegros, porque haveria esperança para essa figueira, se em vez de cheia de folhas, ela estivesse toda ressequida. O que iria acontecer conhecendo Jesus como conhecemos? Com a fome que Ele dá, Ele não usaria a fome para sentença, mas usaria a fome para decreto. Certamente, se Ele passa por ela, já sabendo que ela não tem fruto, conhecendo o desejo que Ele tem de comer, muito provavelmente Ele diria: nasça fruto de ti agora. E ela produziria em tempo recorde um fruto saudável para suprir a necessidade momentânea do Messias. Mas não, ela será seca, não porque não tinha frutos, mas porque passava a imagem de que tinha. Então não é sobre não ter frutos, é sobre andar como se tivesse. Não é sobre não ter frutos, é sobre pregar como se tivesse. Não é sobre não ter frutos, é sobre pastorear como se tivesse. Não é sobre não ter frutos, é passar para as pessoas a expectativa errada. Olha como tem, olha como é, olha como faz. E é gastar toda a energia que deveria estar agora sendo incubada para produzir um fruto, sendo exposta para sustentar uma falsa evidência. Por isso ela não vai ouvir nasça, por isso ela não vai ouvir cresça, por isso ela não vai ouvir produza, ela vai ouvir seque-se, nunca mais nasça fruto de ti. Mano, eu fico apavorada, Ele esterilizou ela na hora. O dono da vida decretou morte, o dono da produtividade esterilizou ela, porque Ele está disposto a plantar uma semente, a regar uma terra, a fazer prosperar uma árvore, a fazer frutificar até um galho seco fora da árvore, mas não vai gastar nenhum segundo para fazer frutificar e prosperar quem está gastando toda a energia, cada oração, cada campanha, cada visita ao culto, cada entrada no templo, para manter folha.
O tempo dessa figueira está acabando, o dela já acabou. Mas se nessa noite Deus nos trouxe esse encontro, o que Ele está dizendo para nós que estamos aqui é: se houver arrependimento, haverá fruto. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh irmão, com todo respeito, eu mesma estou no altar. Mas altar, na maioria das vezes, é folha. Deve ser a evidência e não a causa, nem o resultado, nem o motivo. Eu não vou ser hipócrita, irmãos. Eu não estou aqui dizendo para você que evidência não é importante. Só que evidência deve ser consequência. Veio o fruto, veio a folha. Sabe o que Deus está dizendo para nós se fôssemos figueiras? Esforce-se pelo fruto e a árvore vai dar sozinha as folhas. Esforce-se por uma vida de quarto e a evidência será uma consequência. O texto diz que Jesus era famoso, seu nome era popular, ele era evidenciado. O texto vai dizer em Lucas que aonde ele passava, afluía uma multidão de pessoas. Mas o que ele fazia? Ele se escondia, ele evitava, ele subia ao Pai em oração. Jesus nunca buscou fama, mas não pôde fugir dela. Eu vou falar de novo e guarde o que eu vou lhe dizer. Jesus nunca buscou fama, mas não pôde fugir dela. Por quê? Porque ele não buscava ela buscava ele. Aonde tem fruto, as folhas nascem naturalmente. Não pode ser evitado. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está dizendo: o seu tempo e a sua energia focado no lugar certo. Vai mudar sua oração, vai mudar seu sentimento, vai mudar a motivação da sua busca. E tudo que você queria antes, você vai parar de seguir. Tua prioridade vai ser mudada. E em vez de você correr atrás destas coisas, elas começarão a correr atrás de você. Porque os sinais seguirão os que creem. As bênçãos te perseguirão até te encontrar. Levanta a mão direita mais alto que você puder. Vamos. Recebe essa palavra. Vamos. Bota a esquerda na mesma altura. Senhor, uma unção genuína, produzida pela tua palavra e não pelo pregador. Uma unção poderosa para desatar julgos, cadeados, fortalezas e bloqueios na mente. Desça sobre a mão de onde houver um crente recebendo a palavra profética nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aonde essa mão tocar, sinais seguirão, não como motivação, mas como inspiração, para que outros busquem com a motivação certa. A partir de hoje, ainda antes desse ano terminar, que essas mãos evidenciem frutos dignos de arrependimento. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Camila, eu não gosto disso. Não precisa gostar, só precisa obedecer. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dele ou dela, vai sacudir ele ou ela e vai dizer: gera o fruto que as folhas vêm atrás. Gera o fruto que as folhas vêm atrás. É 1, é 2, é 3. Sacode alguém. Sacode ele, grita ele, incomoda ele, gera fruto de sucesso, de consequência inevitável. Se essa não for a motivação, gera de folha. Você não está cansado por causa do ministério? Você não está cansado por causa da unção? Você está cansado porque está colocando a energia da motivação no lugar errado. Você gasta mais tempo produzindo folha.
Você gasta mais tempo aparentando ter o que não tem, aparentando ser quem não é. Olha quanto tempo da tua rede social é consumida. Ou melhor, te consome. Não estou criticando não, nada contra. Seria uma hipocrisia da minha parte. Mas o que eu estou dizendo, irmão, é que isso é folha. Tem gente sem fruto tirando foto de folha. É folha. Eu posso te falar, irmão. É folha. É folha. Ser ovacionado é folha. Alta performance, folha. É folha. Prega muito, folha, tua opinião. Folha. Canta muito, folha, opinião. Expressão de sensação, de evidência. Nota de comportamento social, folha. 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 Não fica chateado, mas eu vou falar. Chora, se derrama, se quebranta aqui. Quando você vê a câmera passando aí, meu amigo. Folha. Folha. Fruto é gerado com esforço. João dizia assim: produzam, pois, para si. Não é para Deus, não. Produzam, pois, para si frutos dignos de arrependimento. Jesus vai dizer assim em João 15: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim e dá fruto, ele poda. Então responda para mim: se o pai é o agricultor e Jesus é a videira, quem faz a poda? Hã? Ô, gente, lembra não o sujeito da frase? Você pensa que vamos de novo. Jesus disse assim: eu sou a videira. Então Jesus é quem? Aí ele disse assim: meu pai é o agricultor. Porventura, irmão, é a planta que corta o jardineiro? Não. Então vamos fingir que isso não aconteceu. Vou perguntar de novo. Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim e dá fruto, ele poda. Ele quem? Isso. Ele que poda, porque Jesus disse que ele que é o... Quem é que faz a poda? O agricultor, Deus. Jesus não vai podar, porque Jesus é a videira. Mas toda vara que estando em mim e não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então vamos aqui raciocinar algumas coisas muito simples, para você entender a importância de focar no fruto e não na folha. As duas varas, a que dá fruto e a que não dá fruto, estão em quem? E quem é a videira? Então vamos parar para raciocinar. Uma dá fruto e a outra não dá fruto. Galhos opostos. Só que todos eles estão na mesma videira que é Jesus. Outra pergunta: eles estão sendo cuidados pelo mesmo agricultor, sim ou não? Sim. Então significa que a quantidade de água é igual para todo mundo. Sim. Que a terra foi colocada de maneira igualitária para todo mundo, sim ou não? Sim. Todos estão tendo as mesmas oportunidades de buscar os nutrientes da videira, sim ou não? Sim. Todos estão enxertados na videira, a que dá fruto e a que não dá fruto. Agora vamos entender por que uma dá fruto e a outra não dá fruto? Jesus vai dizer: estai, pois, em mim, e eu estarei em vocês. Se vocês permanecerem em mim, minhas palavras também vão permanecer, e tudo que vocês pedirem será feito. Estai, pois, em mim. Então todos estão nele, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então a pergunta que você tem que fazer é: se todos estão nele, por que todos não estão dando fruto? Se todos estão nele. Culto aqui rolando agora, todos estão no culto, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todos estão em Cristo aqui agora, sim ou não? Sim. Mas por que tem parte que dá fruto, tem parte que não dá? Por que mesmo numa reunião repleta como essa, sabemos que se Jesus voltar agora,
Um bocado de gente vai, mas um bocado de gente fica. Eu sei que na sua mente você está dizendo, está repreendido. Eu vou. Mas você sabe que é verdade, sim ou não? Então veja que isso não tem a ver apenas com estar nele. Estar nele é só a primeira parte do processo. Então isso não é sobre eu estar nele, mas a pergunta na verdade é se ele... Aqui agora todos nós estamos nele, porque você pode estar em Deus de muitas maneiras. Quem não é crente também sente a presença de Deus. Você larga de ser doido, de achar que a presença de Deus é só para quem já está batizado, tomando Santa Ceia. Ô irmãos, todo sábado eu estava no baile, toda quarta e domingo eu estava na igreja e eu chorava a beça. Sentia a presença de Deus, Deus falava comigo. Eu queria tanto, mas eu não consigo, porque semana que vem tem baile. Chorava, sentia a presença de Deus. Eu estava nele, eu ia para o culto, eu cantava os hinos. Na hora de orar eu orava. Quantas vitórias Deus me concedeu na igreja. No dia que eu entreguei a vida para Cristo, de mesmo dia samba canção, cropped no piu-piu, barriga de fora, sentada no último banco, esperando o culto acabar para ir no baile, porque tinha mudado o dia do sábado para o domingo, chorando a beça, arrepiada da presença do Espírito Santo, aleluia. E não era mentira, era verdade, eu estava nele. Mas quando o culto acabava, eu vazava para o baile. Então eu estava nele, mas ele... Eu me via nele, mas ele não podia se ver em mim. Por que não, Camila? Porque você pode se ver em Deus de várias formas, mas Deus só se vê em você de uma única. Não tente romantizar isso, goste você ou não, esta é a verdade irrefutável da palavra de Deus. Você pode ver Deus no louvor, pode ver Deus na pregação, pode ver Deus no ambiente, pode ver Deus na intercessão, pode estar em Cristo em qualquer momento, a atmosfera que manifeste a pessoa bendita do Espírito Santo. Mas Deus só se vê em você de uma única palavra, de uma única maneira. Se vós estiverdes em mim e as minhas... Ele está dizendo, você me vê onde você quiser, de tudo que é maneira, de tudo que é jeito, mas eu só me vejo em você de uma forma. Qual? Palavra. Minha palavra está em você? Se minha palavra está em você, não basta você saber, você tem que vê-la. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e eu farei. O que ele está dizendo? Você me vê de muitas maneiras, mas eu só posso ver o meu filho em você de uma única. E que maneira é essa? Não basta eu estar nele naquele dia. A grande pergunta que vai reverberar não é se eu o conheci, mas se ele me conheceu. Dom é folha, é evidência, manifesta coisas que parecem reais, mas que não são as coisas mais importantes para Deus. Jesus traz 3 anos de discipulado aos seus discípulos e depois os libera debaixo de um envio de poder. Eles começam a exercitar a unção daquela palavra liberada e demônios se sujeitam a eles. Eles voltam tão alegres colhendo frutos de um ministério que eles dizem assim para Jesus, incluindo João no meio deles: Senhor, nós expulsamos os demônios e eles se sujeitaram no teu nome. Eles estão alegres porque eles têm poder. Eles estão alegres porque estão vendo o poder de Deus na vida deles. Mas olha como Jesus vai reagir: não vos alegreis por causa disso. Ele não é que ele está triste, o que ele está dizendo é: não foca nisso, vos alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então o que Jesus está dizendo? Isso tudo é folha. Naquele grande dia, você já parou para pensar que Jesus vai dizer assim para aqueles que se aproximarem, dizendo: Senhor, em teu nome, olha isso, gente, eu curei. O texto é claro, eles não vão dizer em teu nome eu fingi, eles não vão dizer em teu nome eu tentei. Eles estão diante do tribunal de Deus e ali ninguém consegue mentir. Eles vão dizer em teu nome eu curei. Então veja, não é eu tentei, não é eu fingi, eu curei. Ou seja, eles tinham de Deus.
Eu tinha de Deus quando estava no culto. A pergunta é se Deus tinha de mim quando eu estava fora da posição. Então ele vai dizer a estes que tinham dele. E essa palavra é para crente. Porque eu não vejo quem não é manifestando o dom e nem expulsando o demônio no nome de Jesus. Quem faz isso é a gente. Apartai de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Como é que não me conheceu? Expulsei demônio no teu nome, fiz paralítico andar no teu nome, prosperei pessoas no teu nome, preguei no teu nome, salvei multidões no teu nome. Pois é, você me conheceu, mas eu nunca te conheci. Você tinha de mim, mas eu nunca tive um espaço de ti. O que eu tinha era 2 horas de culto. Ué, mas e quando o Senhor me respondia? Ué, eu te respondi porque você estava na videira. Ué, quantas campanhas que eu fiz, mesmo estando nessa posição de não dar fruto, só de consumir a videira. Eu ia lá, eu fazia campanha. Não, tudo bem que eu não era firme na igreja, mas participava dos cultos, ofertava, Camila, eu dizimava. Princípio e lei, que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso é lei. Não é nem necessário exercício de fé, é cumprimento de palavra. Você está colhendo isso. Só que deixa eu te falar, carro é folha, casa é folha. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nada disso, nem uma resposta de campanha, nem uma resposta de vitória, por mais que venha da parte de Deus para a tua vida, tem o poder de colocar teu nome no livro da vida. Toda vara que estando em mim der fruto, ele poda, vai dar mais fruto. Mas toda vara que estando em mim não der fruto, ele corta. Então vem para o segundo tempo. O que ele está dizendo? Que chega uma hora que mesmo tendo a oportunidade de estar arraigado na videira, o tempo também acabará. Deus nos trouxe hoje aqui para nos dar um choque de realidade, de confronto. E Ele está tirando a gente do lugar da nossa comodidade espiritual, tirando a gente do lugar da ilusão das nossas lágrimas, tirando a gente do lugar de serotonina, de dopamina, e colocando a gente no lugar de realidade, dizendo: ei, acorde do sono da indolência, o tempo está acabando. Aonde estão os frutos? Aonde está o perdão liberado para a sua família? Aonde está o arrependimento que celebra o amor de Cristo no Calvário? Porque você frequenta e você nunca se firma, porque você visita, mas nunca renuncia. Tem gente aqui que ama o Senhor, que sente o Senhor, mas que Deus te trouxe hoje aqui porque te ama muito, para dizer: o teu tempo está acabando. E isso não é uma ameaça, é uma promessa. Nunca mais nasce fruto de ti. Secou, o tempo acabou. O tempo acabou. Secou, acabou. Nunca mais. Ele esgotou todas as possibilidades que ela ainda tinha de no futuro frutificar. Ele esgotou. Não vai mais dar fruto. Escute isso aqui, irmãos, porque isso aponta para o juízo. No tempo da misericórdia, não adianta ninguém que te odeia clamar pelo juízo. Mas no tempo do juízo, nem as orações de quem mais te ama têm o poder de manifestar misericórdia. Porque chega uma hora que o tempo acaba. Esgotou as possibilidades. E então eu confesso que ao terminar essa leitura eu disse: Senhor, achei que o Senhor foi muito severo com a figueira. E 2 coisas o Espírito me disse. Primeira, saiba de uma coisa, minha filha, falando comigo, do meu jeito de entender, né? Porque a voz de Deus não é sempre verbal, ela é uma convicção. E na voz da sua consciência você verbaliza o entendimento do que ela fala.
Então a mim mesma, por discernimento do Espírito, ao ouvir a voz de Deus, eu dizia: você tem que entender que o Deus que exalta também é o Deus que abate. Que o que faz subir da sepultura também tem poder para tornar. Então Deus falou para mim: quando você ministrar essa palavra, ore por um batismo de temor nos corações. Você sabe por quê, irmão? Senão a gente não sai do lugar da folha. Sabe por quê? Porque a folha mantém o status. E chega uma hora que a gente acredita na própria mentira. Mas se o Senhor derramar um batismo de temor nos nossos corações, a série vai perder a graça. Porque você vai estar assistindo a televisão e o senso de urgência batendo. Vai orar. Seu lugar não é ali. Eu te chamei para uma obra. E aí você perde a paz, desliga a televisão e vai orar sem nem saber como começa, mas vai gastar tempo diante de Deus. Quem deseja um batismo de temor nessa noite? Eu também preciso. Por que isso precisa acontecer? Porque a folha é parcial. Só para a gente encerrar junto, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. E talvez isso deixe claro para nós porque Jesus foi tão severo com aquela figueira. Capítulo 3 do livro do Gênesis. Então disse a serpente, versículo 4: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo bem o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. É como muitos têm feito. Tomam do fruto sem produzir o fruto. Continua. Comeu e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram então para si folhas de... Quem abriu, lê aí, por favor. Folhas de... As folhas eram de quê? Diga, por favor, de quê? Figueira. Figueira. E cingiram-se. Em outras versões vai dizer que eles cozeram essas folhas e colocaram no corpo como aventais. Qual é a ideia de um avental, gente? Não é uma roupa completa, ele só protege uma parte da sua intimidade. Todas as vezes que eu falo isso, eu costumo lembrar de quando eu preciso fazer algum exame no hospital. Aquela roupinha, sabe, que só cobre a parte da frente, que é necessário para manuseio dos medicamentos e qualquer outra coisa que seja necessário fazer. Eu odeio aquela roupinha com todas as minhas forças. Certa feita eu tive que dar uma entrada urgente no hospital, fazer a remoção do apêndice numa cirurgia de emergência porque eu estava supurando. E eu me lembro que me vestiram com aquela roupinha e eu andava apavorada, com muita dificuldade, entre alguns corredores para fazer alguns exames antes da cirurgia. Irmão, eu vou deixar aqui uma dica: se você conhece alguém que está no hospital usando aquela roupinha, finge que você não conhece. Porque eu me lembro de passar, por exemplo, para fazer uma ressonância aqui de frente e vir uma enfermeira de trás e ela dizendo: Pai do Senhor, meu Pai do Senhor. Finge que não conhece, irmão. Sabe por quê? É vergonhoso, porque aquilo só tenta encobrir uma parte da sua intimidade. Quem ainda está comigo, diga eu. As folhas de figueira que eles cozeram só cobriam uma parte, por isso alguns textos vão dizer aventais, porque só cobriu uma parte. Lhe digo mais: se tivesse coberto tudo, Adão teria aparecido diante do Senhor vestido completamente, porque não estaria nu. Mas veja, mesmo coberto só uma parte, ele se esconde. Por que ele se esconde? Porque aquela folha só cobre um pedaço. Ele continua nu, ele continua em estado de vergonha, ele continua exposto. E é por isso que a gente tem que sair daqui nessa noite inculcado por essa palavra e dizendo para nós mesmos: eu preciso produzir frutos. Por quê? Porque as folhas me roubam do lugar da intimidade. Elas só cobrem uma parte do que eu fiz. Elas me deixam sempre com a expectativa frustrada de onde eu sou,
de onde eu poderia chegar, do que Deus tinha para mim. Elas são metade do tudo que Deus queria fazer. Por isso a figueira parece atacar o humor de Jesus. Não é a primeira vez que essa figueira traz uma aparência que não comunica a verdade. O que Jesus vai fazer? Perdão, o que Deus vai fazer? Vai tirar as folhas de figueira. Adão e Eva vão ficar temporariamente na transição pela tua luz. Veja, Deus prefere que eles estejam nus do que eles estejam tentando encobrir uma parte do todo. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Isso é profético. É melhor aparecer nu. Deixe a vergonha exposta. Remonta a varaçúria. É melhor aparecer nu. É melhor aparecer seco. É melhor aparecer podre. É melhor aparecer caído do que fingir que ainda está de pé. É melhor falar a verdade, por mais constrangedora que ela seja. Para de conversa fiada. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui na tua presença. Me perdoa pelos meus pecados, pensamentos, atos, obras, gestos, palavras ou intenções. Irmão, dá nome ao teu pecado. Não vem com essa conversa de todos os meus pecados, não. Fala onde está a mentira. Fala onde está a pornografia. Fala onde está a masturbação. Fala. Aparece nu. Para de apagar o histórico no computador. Chama alguém com hierarquia espiritual potente, elevada, para te ajudar. E diga, tá aí o que eu vejo. Ah, Camila, mas é vergonhoso. A vergonha é temporária, tua recuperação é eterna. A vergonha é temporária, tua salvação é eterna. Rasga essa folha. Queima essa figueira. Seca essa erva. Te digo mais. A figueira só dá a você mesmo a sensação de que você está coberto. Porque Deus está vendo, irmão. Deus estava onde você pecou, com quem você pecou, sabe por que você pecou e a decisão que você tomou de pecar antes mesmo de pecar. Ele estava lá. Olha a chance que Deus dá para ele. Adão, onde estás, Adão? Gente, Deus não sabia onde Adão estava, não? Sabia não, gente? Está dando para ele uma chance de aparecer nu. Está dando para ele uma chance de ser réu, confesso. Porque para pecador só tem duas oportunidades: ou confesso ou descoberto. E eu te aconselho a ser o primeiro. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia, mas haverá juízo para quem quiser continuar mantendo as aparências. Esta palavra é de livramento. Esta palavra dessa noite não é Deus dizendo vou te enviar ao inferno. É Deus te vendo no inferno que você está dizendo vim te resgatar e te mostrar que ainda há um caminho de salvação, um caminho de libertação, um caminho de redenção. Então Deus não vai deixá-los nu. Para ninguém ficar sem graça, vamos dizer para todo mundo. Quando eu disser 3, você vai dizer para alguém. Ninguém vai ficar. É 1, é 2, é 3. Essa exposição não é para a vida toda. Esse constrangimento não é para a vida toda. Tua história não termina por baixo. Você não termina caído. Tua família não termina em desgraça. Você não termina envergonhado. Eu vou liberar uma palavra. Quem tem fé dê um salto da cadeira. No lugar da vossa vergonha, o Senhor
Então, chame Jesus. Só chame Ele. Jesus. Jesus. Verbalize o poderoso nome dele. Jesus. Oh, Jesus. Filho de Davi, tem compaixão. Filho de Davi, Jesus. Jesus. Vem aqui, Senhor, nessa noite. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Sabe o que Deus vai fazer? Tirar as folhas de figueira e vai vestir eles com vestes de pele. Isso nos leva a crer que um sacrifício precisou ser feito. Sim ou não? Alguém foi escalpelado para que eles pudessem ser cobertos. Sabe por quê? A virada que você procura não está num culto, está numa confissão. A virada que você procura não está no dia 31. Está na capacidade que você tem de ser íntegro nessa noite diante da palavra. Foi com sangue. Deus os vestiu a preço de sangue. E a nudez saiu. A vergonha saiu. A exposição saiu. Quem está entendendo isso aqui no Espírito de Deus, diga amém. Amém. Jesus está dizendo, para de tentar dar jeitinho onde só meu sangue pode encobrir. Vestiu. E assim o homem e a mulher transicionaram daquele nível de constrangimento e de vergonha. Há uma transição nessa noite, irmãos. E eu não vou fazer apelo agora, eu me recuso. Nosso culto já virou uma vigília um tempão. Quem quiser ir, vai na paz. Deus te abençoe. Só não me obrigue a terminar aqui agora, porque você já está cheio de fruto. A palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. E essa noite é uma noite de transformação. Duas coisas vão acontecer aqui e eu posso declarar, porque me sinto empoderada do Espírito de Deus na palavra para entregar. Primeiro, aos crentes que estão em vício cíclico, chorando sempre pelos mesmos pecados, com dificuldade de romper as mesmas áreas, o batismo do temor do Senhor vai te desatar para algo que você ainda não viveu. E eu não vim aqui falar que é para o ano que vem. Eu vim lhe dizer que o ano ainda não acabou, que é para esse ano. Tua vida espiritual vai entrar num novo nível. Não, eu vou falar de novo. A tua vida espiritual vai entrar num novo nível. Quem não conseguia jejuar, vai jejuar. Quem não conseguia mais orar, vai orar. Teu devocional não vai mais durar 10, 15 minutos. Todo ciclo que impedia a tua transição vai receber um batismo de temor. Essa é a primeira coisa. Nós vamos orar por isso essa noite. Segunda coisa, eu não vou fazer apelo agora. Apelo estamos fazendo desde a hora que o culto começou, suplicando em louvor, em adoração, em arrependimento, em contrição de espírito, em direcionamento bíblico. O apelo está feito. Eu vou apenas contar de 1 a 3. Ah, Camila, para que esse negócio de contagem? Porque eu não gosto de bagunça. E eu gosto de abrir e fechar o tempo. Não gosto de deixar vago. Porque o mundo espiritual é dinâmico. Quando eu disser 3, só vai levantar a mão, preste atenção, quem reconhece: Camila, essa palavra na parte da urgência, do confronto foi para mim. Me afastei.
Eu não quero suas justificativas. Com todo carinho, com todo respeito. Não preciso saber da sua vida. Não preciso. Eu não vou continuar contigo depois que essa noite acabar. Segue teu caminho. Ih, eu já tenho muita coisa. Só que, ó, se você reconhece, é você e Deus. Ah, então eu não preciso levantar minha mão. Porque Deus sabe, mas não concorda. Porque não fui eu, não foi igreja evangélica, nem católica, nem padre, nem pastor. Foi Jesus que falou sobre a necessidade de uma fé publicada. Foi Ele mesmo que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Ele vai dizer: porém aquele que se envergonhar de mim, veja, a maioria das pessoas que amam ao Senhor não confessam Ele publicamente, não porque não amam, mas porque sentem vergonha. Por isso a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Porque você está deixando o momento do constrangimento ser maior do que a confissão da sua fé. Então, se por vergonha aqui você não confessar, essa vergonha lhe garantirá que no céu você não entrará. Camila, mas então o que eu faço se eu tenho vergonha? Mete a vergonha no bolso, irmão, e levanta a mão no 3. Porque a vergonha é passageira, é folha, mas a sua salvação é? Estou falando pra você, eu não vim assim arrumadinha não. Eu vim de barriga de fora, o top era aqui, a bermuda era aqui. E eu tinha mó barrigão. Eu dizia assim pro Senhor, escute. Eu dizia assim pro Senhor: Senhor, quando eu largar lá eu venho aqui. Olha o que eu dizia. Quando eu largar lá eu venho aqui. Quando eu largar lá eu venho aqui. Porque eu tinha vergonha. Todo mundo ali sabia onde eu ia, o que eu fazia. Eu dizia: quando eu largar lá eu venho aqui. Aí Jesus me disse naquele dia: quando você vier aqui, porque sem mim nada podeis fazer. Fui chorando, senti a presença de Deus, mas voltei para casa com o peso da decisão. Eu me lembro que eu cheguei para minha irmã mais velha e disse assim para ela: Elane, tu não acredita que eu fiz hoje? Eu não voltei feliz não. Vocês estão me ouvindo bem? Eu voltei aliviada, mas voltei com o peso da responsabilidade. Eu me lembro que eu disse assim para ela: Elane, tu não acredita que eu fiz hoje? Porque eu sempre ia, eu sabia que eu podia ir. Na minha mente eu sabia que o que eu não podia era me comprometer. E o diabo sabia disso. Aí eu disse assim pra ela: cara, tu não acredita que eu fiz hoje? Ela: o quê? Aí eu falei: aceitei Jesus. Aí ela: cara, tu tá maluca? Falta 2 semanas pro carnaval. Eu falei: você acha que eu tô triste por quê? Aí eu falei assim: ah, dá tempo. Já vi um monte de gente fazer isso. Vou pular carnaval, quando eu voltar eu batizo. E fui, tentei. Tô atrás do trio, na noite mais quente. É a cantora mais power da ocasião. Só que eu sentia que algo que eu não sabia que tinha entrado estava saindo enquanto eu estava ali. Porque foi a primeira vez que não era eu que estava nele, mas era ele que estava em mim. E eu tinha certeza disso, porque quando eu senti aquilo de bom que tinha entrado saindo, eu percebi que eu não podia mais viver sem aquilo. Então foi me dando um temor. E eu comecei a perturbar todo mundo que estava comigo. Comecei a dizer para minha irmã mais velha: vambora, cara, vambora. Aí ela: para, você tá muito chata. Eu: cara, vambora, Deus tem obra na nossa vida, cara, vambora. E todo mundo lá curtindo. Daqui a pouco formou um temporal, nunca mais eu vou esquecer disso. Deu-lhe uma trovoada, eu falei: lá, Jesus tá voltando, vambora, cara.
acabei com o carnaval de todo mundo. Só falava de Jesus, só falava de Jesus. As folhas saíram e os frutos começaram a se esforçar para aparecer. Eu só falava de Jesus. Jesus quer salvar, Jesus isso, Jesus aquilo. Eles falaram, tá muito chato, vamos. Fechamos a casa e fomos embora. E nunca mais eu larguei esse Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Confia nele. E o mais? Ele fará, não é você. Larga de ser orgulhoso. Ele fará. No 3. Ah, Camila, eu vou levantar a mão porque eu também quero uma oração. Eu não estou distribuindo oração. É hora de confissão. Ai, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Vou levantar a mão também para orar. Posso? Não! Só vai levantar a mão agora, no 3. Quem se afastou e tem coragem de se consertar hoje. Porque, irmão, não basta ter consciência, tem que ter coragem. Poder de decisão. E o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Se afastou. Ou vem sempre ao culto, que nem eu, mas nunca fez uma confissão pública de fé. É hoje, é aqui e é agora. O tempo da figueira acabou. Mas essa noite, o Kairos está abrindo um tempo no nosso Cronos, para que haja salvação. A igreja orando, orando, orando. Senhor, aonde houver um tímido, encoraja ele, liberta ela, empodera ele de lucidez, de consciência. 2. Camila, é comigo que Deus está falando desde o início. O temor do Senhor está me alcançando. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por um batismo de temor sobre aqueles que te servem e sobre aqueles que a partir de hoje vão tomar a decisão de te servir. 2,5. Eu oro em nome de Jesus. Salva! Salva! Camila, sou eu. 3, levanta a tua mão, que eu quero te conhecer. Se você se afastou e está retornando, levanta a mão. Se você está reconciliando, levanta a mão, para eu ter certeza. Quem estava afastado e está voltando. Quem estava caído e está se levantando. Ou quem vem na igreja, mas ainda não tinha confessado